Bem-vindo ao canal Escatológico. Na aba comunidade colocamos uma fotografia, postamos uma fotografia tirada de um episódio dos Simpsons, que é o episódio número 5 da primeira temporada. Vocês vão poder observar algo interessante. Vocês podem ver aqui, né, o Bart Simpson, o avô dele, e eles vão se encontrar com esse carinha aqui. É um ex-militar. O contexto do episódio é que o avô de Bart o leva até esse mercenário para ele aprender táticas de guerra, para utilizar lá contra o Nelson na escola, tá? Então podemos ver aqui uma mensagem subliminar, porque esse frame ele passa muito rápido. E está escrito aqui: alguém falou, somebody talked. E acima da legenda se encontra aqui o globo terrestre queimando. Os Simpsons, a primeira temporada é de 1989. A primeira temporada de Os Simpsons data de 1989, mais ou menos 21 anos antes da discussão a respeito do formato da Terra ter novamente surgido à tona, que foi mais ou menos na primeira década do século XXI, a partir de 2010 em diante. Para nós aqui no Brasil, se não me engano, essa discussão chegou em 2014. Bom, mas a questão é o seguinte: essa cena mostra o elemento fogo consumindo a Terra Globo. E embaixo a legenda: alguém falou. Então alguém falou que essa imagem do globo seria consumida. Alguém disse, já naquela época alguém vazou, ou eles estão justamente utilizando aquela programação preditiva para dizer que essa ideia seria queimada. Isto é apenas um símbolo, tá? Esse globo é uma coisa imaginária. Eles estão justamente falando isso, que alguém contou que isso é imaginário. E vamos estudar aqui então um pouco a respeito do elemento fogo na escola maçônica, ou na seita maçônica, que nós sabemos muito bem, que esconde o conhecimento daqueles que não são iniciados e não possuem o mesmo conhecimento esotérico que eles possuem. Para o maçom, o fogo representa a chama ardente, a procura de conhecimento filosófico que nunca deverá ser apagada, pois o verdadeiro maçom é aquele que mantém a sua chama acesa na busca da verdade. Entretanto, essa verdade não é a verdade verdadeira revelada nas Escrituras. É uma verdade alternativa. Não tem nenhuma conexão com a realidade em que vivemos, mas extrapola a realidade descrita nas Escrituras. Então, essa legenda, junto a esse símbolo do fogo consumindo o globo, essa legenda alguém falou, significa justamente que eles mesmo assim ainda devem procurar o conhecimento filosófico, e apesar de que alguém tenha falado, tenha explicitado a verdade a respeito dessa infâmia da Terra giratória, eles devem mesmo assim ainda permanecer na busca desse conhecimento filosófico para enganar as massas, para enganar esses que adoram essa falsa ciência, dessa falsa astronomia que já se encontra no espírito mesmo de muitos cristãos. E uma frase muito importante, muito interessante, me faz lembrar justamente dessa crença. E a frase é desse autor aqui, Karl Popper, tá? Ele escreveu, por exemplo, esse livro, A Lógica da Pesquisa Científica. É um livro que todos os propagadores do modelo aí da Terra Bola e os apoiadores dessa astronomia moderna e de tudo mais o que a cerca deveriam ler, para eles começarem a entender o que é ciência. Mas eu duvido aí que tenha meia dúzia desses caras que tenha lido Karl Popper, tá? Alguns comentários que tenho visto em meu canal, provavelmente adolescentes, eles escrevem:
Você é um negacionista, você não acredita na ciência? Para eles, eu tenho a seguinte frase, justamente desse autor aqui, Karl Popper. Vou escrever aqui a frase ao vivo, pessoal. Pelo menos ao vivo aqui no momento que estou fazendo. Uma das coisas mais estúpidas que já se ouviu é. Então é o seguinte, Karl Popper está falando que as pessoas que falam essa frase dizem coisas estúpidas, tá? Uma das coisas mais estúpidas que já se ouviu é: eu acredito na ciência. Se a ciência fosse uma questão de crença, seria chamada de religião. Em vez disso, trata-se de sempre questionar, duvidar e verificar se não há muito dinheiro por trás de uma causa hipotética. Essa é a frase do Karl Popper, 1902 a 1994. Um sujeito que nos deixou na última década do século XX e estava bem assenhorado a respeito do cientificismo e da religião que se tornou a pseudociência. E já falamos aqui no canal e recomendo a vocês assistirem ao vídeo Que Diferença Faz se a Terra é Plana? Tocamos justamente nesse assunto. Nós devemos duvidar e verificar se não há muito dinheiro por trás de uma causa hipotética. E a grande causa hipotética é justamente essa rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito. E se você é uma pessoa que tem bom senso, vai entender a impossibilidade da existência desses movimentos alegados pela falsa ciência da astronomia moderna. Aceite, acredite na ficção científica, meu filho. Aceite lá, tudo bem. Star Wars, Star Trek, O Spock. aceite isso, tudo bem. Mas é ficção científica, que eu também gosto. É legal de se assistir. É algo assim bem, né? O tempo passa mais rápido, a gente se diverte. Mas deve ficar só nisso. Isso não deve ser considerado como uma descrição da realidade na qual você vive, né? Deixa de ser burro. Então pague o ingresso para ir ao cinema, mas saiba que você está ali assistindo a um conto de fadas. Aquilo não é verdadeiro. Se você usar os sentidos maravilhosos com os quais nosso Pai Celestial capacitou você e te abençoou, você vai entender e vai saber com certeza que a Terra é absolutamente estacionária. Porque é o seguinte, sabemos que não estamos nos deslocando pelo espaço a 100 mil quilômetros por hora, ou 107 mil, para ser mais preciso. E ao mesmo tempo girando em um círculo a 800, 1.600 km por hora, em média. Se estivéssemos, preste atenção, nossos sentidos iriam detectar imediatamente esses extremos extraordinários de movimento, antes de a própria Terra se despedaçar sob o
intenso e imenso estresse tectônico e centrífugo que esses extremos gerariam. Use a sua cachola, você não é um estúpido, um animal. Até o meu cachorro entende que a Terra não se move, rapaz. Vamos deixar de ser idiotas. E outra coisa, em sua misericórdia, o Senhor nos deu hoje muitas ferramentas que não estavam disponíveis para as gerações anteriores, que foram golpeadas com essa mentira heliocêntrica. Nós podemos agora ter acesso a um volume imenso de informação. Temos câmeras com lentes telescópicas que nos permitem fotografar objetos a uma grande distância. E algumas com ampliações de 100 vezes ou mais. E vejam só, nós temos também, somos equipados hoje com software que nos permitem ampliar essas imagens digitais e identificar detalhes geográficos a 120 km de distância, que não poderiam ser visíveis se a Terra fosse esférica. Qualquer um que queira, sinceramente, tá? Estamos falando aqui de sermos sinceros, provar para si mesmo que a Terra tem este formato, possui totalmente os meios de fazer isso. E outra coisa, para você que é um cristão, essas informações elas se coadunam com a revelação bíblica. Se você é um pagão, se você é um ateu e não tem nenhum compromisso com isso, continue aí a crer na mentira, porque esse é o seu papel. A Bíblia diz que o ímpio, ele foi criado para o dia do juízo. O pior são os cristãos que possuem a revelação de Deus e mantêm fé nessa ignorância, porque desejam ignorar a palavra de Deus. Eles não querem ficar naquilo que a palavra de Deus realmente diz. Mas graças a Deus, ao longo dos últimos anos, muitos cristãos têm acordado para o fato que a Terra é estacionária, ela não se move. E eles não estão baseando a sua compreensão recém-adquirida em informações especulativas obtidas na internet ou qualquer outro meio, mas naquilo que a palavra de Deus realmente diz. Desse modo, eles passam a ignorar as afirmações da ciência moderna e simplesmente, lendo a Bíblia como um documento confiável e factual, eles começam a descobrir que ela realmente descreve este modelo, esta Terra estacionária. Quando você faz uma descoberta como esta, você deseja compartilhá-la. Infelizmente, muitos cristãos que fizeram isso foram ridicularizados por suas congregações ou por seus líderes. Em vez de examinarem as evidências, tanto bíblicas quanto científicas, por si mesmos, de um modo respeitoso e temente a Deus, os céticos simplesmente rejeitaram seus irmãos como tolos. Alguns, para pecarem contra o Todo-Poderoso, foram ainda mais longe e pediram que eles permanecessem em silêncio, para que, por sua flagrante rejeição da ciência moderna, eles não prejudicassem a credibilidade da Bíblia. Portanto, o termo terraplanista tem sido utilizado por alguns pastores de um modo pejorativo, porque eles não parecem entender que os cristãos que creem na cosmologia literal da Bíblia estão sendo verdadeiros com a palavra de Deus. Eles não são terraplanistas absolutamente, mas apenas demonstram crer na Bíblia. A palavra de Deus ensina que a Terra tem este formato, e ela tanto tem este formato quanto é estacionária. E é nisto que esses cristãos acreditam, porque creem verdadeiramente na palavra de Deus. Enquanto esses traidores da Bíblia, o que eles fazem? Eles acreditam primeiro na ciência, na religião cientificista, para depois irem à Bíblia. E naqueles trechos que a Bíblia destoa dessas mentiras, eles simplesmente rotulam esses textos como textos poéticos, como um mito, como história da carochinha, como um conto de fadas. Eles caem justamente ali naquele trecho bíblico que fala que eles deliberadamente ignoram como é a nossa morada. Aqui está escrito na palavra de Deus, bem claramente, esse versículo que estou citando.
Está em 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Se você deseja pesquisar mais a respeito desse tema da Terra estacionária, recomendo a você o canal do Cleberson Santana, De Frente com a Verdade. Assistam a esse vídeo que fala justamente a respeito da velocidade da Terra, que ele diz que não condiz com as imagens que são mostradas para nós. É um estudo muito interessante a respeito do tema. Visitem o canal do Cleberson e se inscrevam lá, tá, pessoal? Obrigado por nos assistir e fica a dica.